Pronto. Então vamos lá. Ah, antes da gente começar, alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Como tá todo mundo no mute, vocês podem levantar a mão também. Então qualquer coisa, vocês levantem a mão. A gente vai começar a leitura a partir do item 2B. Então 2B, né? Com emergência, mente, forma, energia, paisagem, identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, coerência, urgências, bolha. Aqui é super importante a gente perceber que seja qual for a forma, qual for o objeto, o que vê, o que a gente estiver encontrando, aquilo nunca está sozinho. Aquilo tem junto a mente, a energia da pessoa, a paisagem onde ela raciocina, a identidade da própria pessoa, tem uma causalidade que a pessoa vê, tem uma noção de propósito, tem visão estratégica, tem coerências, tem urgências, tudo isso está dentro de uma forma que a gente veja. O ponto grosseiro é nós localizarmos esses aspectos todos distinguidos. O ponto sutil é nós olharmos internamente esses fatores todos atuando de modo coemergente. O aspecto secreto é o lugar onde estamos quando a gente olha e consegue ver a bolha, consegue ver isso tudo. Então, essa prática a gente precisa fazer nesses 3 níveis. Então, nós vamos tomar extensamente muitos diferentes temas para essa meditação. A gente vai fazendo sempre esse deslocamento, até o ponto que a gente vê. No início a gente pode não ver, daqui a pouco a gente vê. Então, quando a gente torna, né, o que ele diz é que quando a gente torna, né, esse aspecto algo grosseiro, significa que a gente deu margem a uma certa experiência, né? A gente gerou, né, uma certa impressão que assume de antemão a independência daquela coisa que a gente está olhando, daquela forma que a gente está olhando, como um objeto. Então, quando eu, por exemplo, faço o exercício, né, de mapear esses aspectos todos que ele está descrevendo, né? Causalidade, propósito, visão estratégica, urgência e isso tudo, né? Quando ele vai dando, né, enumerando esses aspectos da bolha, a gente pode olhar isso de maneira grosseira. Mas isso tudo não é real. Não é como se houvesse uma causalidade real, nem como se houvesse um propósito real, alguma coisa assim. Aí a gente introduz a mente no processo, a gente entende que são coisas que acontecem na mente. Aí isso faz com que a gente retorne a um aspecto mais sutil, né? E o aspecto secreto é a própria dimensão livre da existência, alguma coisa que, enfim, está sempre presente, né? Então, o aspecto sutil é quando a gente entende a nossa implicação na forma. De que maneira não é só, né, um objeto, mas tem todo um tipo de projeção, né? Tem todo um tipo de imputação que acontece ali. E a gente faz isso o tempo todo, né? Mesmo que a gente não se dê conta, o que acontece é que a gente o tempo inteiro, no momento que abre os olhos, nós estamos agindo, nós estamos dando sentido à realidade, né? E aí surgem todos esses elementos, né? Surge então, né, a partir dessa experiência que é por natureza uma experiência mental, a forma. Surge não só a forma, né, mas surge um tipo de energia, né, é um tipo de modulação dos 5 lungs, né, eu tenho um certo tipo de resposta diante daquele objeto, né. Essa resposta ela pode me colocar naturalmente em uma paisagem, né, seja uma paisagem dos infernos, deuses, semideuses, uma paisagem do reino animal, ou algum tipo de paisagem assim. Tem também a experiência de um eu, né, de uma identidade. Tem um tipo de responsividade, um tipo de compreensão daquilo que eu posso fazer com aquele objeto. Ou seja, há uma causalidade. Não é um encontro aleatório. É um encontro que pressupõe uma certa memória do que fazer, do que eu posso, de que maneira eu posso utilizar aquele objeto, né? Tem o propósito, né?
A visão estratégica, eu posso incluir aquilo dentro de uma visão estratégica ou não, né? Uma certa noção utilitária desse objeto. E existem também as coerências e as urgências. Ficou claro esse ponto? O aspecto do exercício é perceber a nossa implicação nesse modo de dar nascimento à forma. Esse é o objetivo. Então, perceber a coemergência desses aspectos todos, né? Perceber a coemergência implica o recuo para essa dimensão mais secreta, para essa dimensão não secreta, né? Lembrando, porque é algo que não possa ser comunicado. É secreto porque não é visto, né? É perceber que o modo como eu olho define a realidade das coisas, a minha experiência da realidade das coisas. Tudo bem, gente? Sim. Beleza. A Valéria conseguiu entrar, né? Valéria, tá ouvindo bem? Eu acho que ela está sem som, pelo menos era a mensagem que eu vi aqui no Ah, tá. celular. Ela escreveu aqui no chat, ela tá ouvindo. Beleza. Então, assim, o mais importante quando a gente olha para esse tipo de texto, né, é entender que são instruções práticas. Ao invés de a gente tomar isso de modo meio en passant, assim, pegar isso, simplesmente dar uma lida e esquecer, melhor que a gente possa pegar esses itens e olhar isso com profundidade. Isso é bem importante, pessoal. Isso são instruções muito concisas de algo muito profundo. Isso vai exigir de vocês um exercício, né? É olhar para as experiências e identificar isso. O exercício desse item ele é muito similar ao que a gente praticou no texto anterior, né? Que a gente olhou com calma, né? Causalidade, propósito, visão estratégica e urgência. 4 aspectos da bolha. Aí a gente vai entender, né? A bolha como algo que ocorre no nível mais global, assim, né? Tem muitos aspectos que a gente vai localizando, né? Mas não são aspectos independentes, né? A gente vai vendo que são todos fragmentos, são interpretações de um fenômeno único, né? Se a gente pudesse dar um nome para esse fenômeno, ele seria o próprio Sansara. A gente está, de alguma maneira, desfragmentando o Sansara, para que a gente possa olhar isso, né, examinando as microestruturas, né? Como se a gente estivesse colocando Sansara e olhando com uma lupa, né, um binóculo. E a gente vai entendendo as várias partes que constituem, enfim, uma experiência que é indivisível. A gente divide por uma questão didática, né? Simplesmente por isso. Ô Daniel, Oi, Luiz. uma pergunta aqui, uma dúvida. Uhum. Eu estou lembrando aqui do Lama falando que essa construção ela é sem esforço. Né? É, Sem esforço. No entanto, a gente está fazendo um esforço para entender algo que é construído sem esforço. É isso mesmo. Porque a gente está é, treinando, a gente está, né? é, Entendeu? exatamente. É Ela é isso sem mesmo. esforço, né? Na medida em que o Sansara, quando ele se manifesta, ele é sim uma ação. É uma ação da mente. É aquilo que a gente convencionalmente chama de mente, né? Mente condicionada. No entanto, não é uma ação que você perceba. Não é ação assim, por exemplo, eu decidi que hoje eu vou sair de casa e eu vou passear no aterro do Flamengo. Eu tenho a impressão de que essa ação é uma decisão que eu tomei de modo consciente. Portanto, eu vou lá, né, coloco uma roupa adequada para uma caminhada e vou até o parque, faço minha caminhada e volto para casa. Eu tenho a sensação de que eu escolhi aquilo, que eu fui até lá e que eu fiz aquilo. Aí eu tenho a sensação de que isso é uma ação. Ah, esse tipo de ação ele é mais sutil, assim. Você abre os olhos e você já está agindo. E não tem esforço.
Quando você pensa, por exemplo, o parque, eu vou até o Parque do Flamengo, né? Quando você concebe algo que você está chamando de Parque do Flamengo, isso já é uma ação da mente. Você já atribuiu, né, uma série de significados, uma série de sentidos, né, que justificam a sua ação. Aí alguém vai te perguntar, mas por que você vai ao Parque do Flamengo? Aí você vai dizer, porque é um lugar agradável, porque eu gosto de andar lá. Você vai justificar por uma série de adjetivos que, enfim, você vai atribuir ao seu conceito, né, que é o Parque do Flamengo. Mas todas essas imputações, todas as qualidades e características, também são modos de ação. São modos de conceber, são modos de ilustrar uma certa paisagem. Você está criando mundo, criando sentido, né? Como é que a gente percebe que isso não é universal? Como é que a gente percebe que isso é coemergente? Se eventualmente eu estou indo para o Parque do Flamengo, eu converso com uma pessoa, ela vai dizer, nossa, mas eu não sei o que você vê lá, né? Não tem nada demais, né? Aí isso, outra pessoa não vê o que você vê. Aí você pode até ficar indignado, não, mas como é que você acha uma coisa dessa? Não faz o menor sentido. E cada pessoa vai ter uma perspectiva singular. A ideia, ela não é universal. Portanto, as qualidades que você vê no Parque do Flamengo ou em qualquer outra coisa da vida, elas são atributos imputados pelo observador, ou seja, por você, né? Só que essa não é uma ação consciente, é uma ação sem esforço. Não é como quando eu digo que eu vou sair de casa para jogar basquete, por exemplo. É uma outra coisa. Ficou mais claro, Luiz? Ô, Daniel, então é como se fosse uma ação secreta, quer dizer, similar a uma ação secreta, se ela é inconsciente. É uma ação inconsciente. Ela não é, ela é de certa maneira secreta, assim. Ela não é algo que está disponível à consciência reflexiva, digamos, né? Não é alguma coisa que eu consiga cognitivamente apreender, né? Mas ela acontece. Ok, obrigado. Nada. Ok, Daniel. Tá. Essa inconsciente que é construído sem esforço, né? Exatamente. E esse é o Ok. pulo do gato da gente entender, assim, porque ah, o Sansara, ele é inconsciente. Ele é inconsciente. A gente não tem uma consciência clara daquilo que a gente está chamando de Sansara. Por isso o processo de análise é tão importante. Por isso, de certa maneira, adotar um certo ceticismo na nossa investigação acaba sendo importante, porque a dúvida, ela nos ajuda nesse processo de fragmentação da experiência, né? Por isso eu coloco muitas vezes, né, a certeza quase como uma experiência antagônica à sabedoria. Porque para nós, como pessoas que estão praticando um caminho espiritual como o caminho budista, a dúvida é um grande aliado. Por quê? Porque a gente não vai aceitar ou rejeitar qualquer coisa de antemão. A gente vai se dedicar ao processo de investigação. Essa seria uma atitude muito científica, inclusive, né? Ah, eu não aceito nem rejeito premissas, eu investigo. E quanto mais eu investigo, mais aberto eu estou para entender, né, a própria realidade, né, as circunstâncias da realidade, como experiências de realidade, né? Não como coisas que ocorrem independentes, de maneira independente, separadas de mim, né?
separadas do observador. E quanto mais eu me engajo, quanto mais eu me implico na construção dessa realidade que eu vivo, mais eu posso experienciar uma liberdade. Mas eu preciso reconhecer o meu papel. Eu preciso tornar o samsara algo consciente. Isso é parte do caminho espiritual. Tornar o samsara consciente, né? Esse é o caminho da roda da vida. É por isso, né, que o Lama dá esse título ao livro A Roda da Vida, né? A Roda da Vida como caminho para a lucidez, né? Ele está dizendo assim, o nosso caminho é no lodo, né? É a roda da vida, é a confusão. É pegar a confusão, transformar, a partir de uma atitude, né, de cientista, né? É pegar essa confusão como a oportunidade de crescimento, expansão da nossa consciência, da nossa lucidez, né? O nosso caminho vai passar por aí. E é interessante, né? Uma alusão ao lótus, né? O lótus é uma flor que só cresce na água suja, né? Isso é muito interessante. Uma flor muito bonita, né? Um símbolo, um ícone de beleza, mas ela só cresce em água suja. Então é por isso que ela é tão emblemática, assim, né? Do caminho espiritual. Justamente por isso, porque a gente vai se aproveitar de toda a negatividade, né? Para poder, enfim, extrair dela o antídoto, né? Extrair dela o princípio ativo da liberação. Então, o caminho espiritual é algo da ordem do samsara, né? Fora do samsara não há necessidade alguma de espiritualidade. Então, seguindo, né? Item 2C. Muitos exemplos de bolhas e borbulhas abundantes, iniciando com os 6 reinos, 6 bardos, ciência, intersubjetividade, causalidade, jogos de tabuleiro, samsara. O item 2C, né? Apesar dele trazer vários exemplos, eu vejo ele assim como um convite para que a gente contemple várias circunstâncias da vida para tentar identificar a coemergência. Várias. E aí, assim, a gente pode fazer isso com inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Em última análise, a gente pode fazer isso com absolutamente qualquer coisa. Não há nada, né, que escape à coemergência. Absolutamente nada. Aí você olha em volta, você tem a experiência das paredes como algo sólido. Você tem a experiência da existência desse livro, desse computador, daquela escada, daquele telefone. Tudo parece muito sólido. Você está falando de exemplos de coemergência. Você está falando de impressões. Você está falando do modo como você está concebendo realidade, imputando qualidades e características a todos esses objetos, gerando modo de responder à presença de cada um deles. O que acontece? Eu estou sentado no computador e tenho um mouse do meu lado, eu vou manusear ele, né, de maneira automática como um mouse. Eu vou responder à existência dele como um mouse, porque eu reconheço a função dele. Então eu atendo ao chamado do objeto. O objeto me convoca a responder de um certo lugar, me convoca a responder de uma certa identidade. Idem para o computador, idem para a escada, né? Eu não vou pegar a escada e usar a escada como telefone. Vocês entendem como é essa lógica? O ponto é assim, o modo como eu estou significando a realidade vai gerando todo um conjunto de respostas padronizadas, né? Aí quando eu pego o mouse para mexer, eu não estou precisando pensar nas funções do mouse, eu não estou precisando refletir sobre o que eu estou fazendo. Eu pego e faço. Esse é um processo de condicionamento. Eu não preciso tornar cada ato um ato consciente para que a minha realidade seja operativa. É pelo contrário. Vai tudo se tornando uma zona de condicionamento. Eu passo a responder aos objetos como coisas reais. Daniel, E a gente entra numa espécie de transe, né? Onde a gente passa a vida respondendo às situações, respondendo às coisas.
Pode falar, Francisco. Daniel, isso quer dizer, então, que essas estruturas internas que pré-estabelecem, que são os nossos condicionamentos, Uhum. elas são inconscientes, secretas, e estão submetidas ao karma, é isso? É a mesma coisa. Essas estruturas, Ah, esses padrões de resposta, eles já são o próprio karma, ok. né? E daí surge esse conceito tão complicado, né? O karma, né? Esse é um conceito difícil, porque a gente pode pensar assim, o próprio mundo é o karma. A minha existência, a existência desse corpo é o karma. Porque toda essa existência ela se deu com bases, né? A partir de bases condicionadas. Portanto, a causalidade ela foi determinante nesse processo. Eu não entendi isso, Daniel. Eu não entendi. Esse corpo que usufruo agora, Uhum. ele é resultado da existência condicionada? Eu não entendi isso. Você pode me É. ajudar a compreender? O que ajuda a gente a entender esse ponto são os 12 elos, né? Quando você pega, por exemplo, os 12 elos, aí você vai lá no Ok. princípio, a vidya. A vidya é a visão separada, né? Da visão separada surgem as impressões de objetos separados. Da impressão dos objetos separados, eu começo a raciocinar sobre os objetos, eu começo a criar realidades, né? Modos de relação entre eles, e surge também a impressão daquele que vê. Tá? O observador ele passa a se perceber, né? Daí surge a aspiração por estabilizar, né, uma condição favorável. Ele tem um apego a paisagens, apego a coisas sutis, estados sutis. E ele vai aspirar então um corpo. Ah, Quando a gente descreve essas etapas, eu caminhei do primeiro ao quinto elo, né, da originação dependente. Quando a gente descreve essas etapas, a gente está descrevendo um processo que é causal. Ou seja, um elo ele serviu de base, ele serviu de substrato para o elo seguinte, né? Aí um elo vai apoiando o outro, que vai apoiando o outro, que vai apoiando o outro. É como uma pirâmide, né? No fim das contas, nós temos o nascimento. Nós nascemos tanto no sentido grosseiro, como seres que vêm ao mundo dos humanos, como no sentido sutil. Nosso nascimento como seres que pertencem ou se sentem pertencentes à cultura humana, tá? E, portanto, nós perpetuamos a visão humana. Esse processo de nascimento mais sutil, ele também decorre de uma causalidade. Portanto, o modo como eu olho para a vida também está condicionado ao corpo que eu manifesto. Então, o próprio corpo, né, em conjunção com a minha visão, o conjunto totalitário da experiência, é o karma. Isso não quer dizer que eu esteja preso disso. Quando a gente avalia a condição humana, a gente pega, né, esse termo, condição humana, e a gente examina a própria coemergência disso, a gente vai chegar na vacuidade dessa noção de condição humana. O que te faz humano? É ter um braço, dois olhos, um nariz, duas orelhas? O que te faz humano? E o que faz com que alguém, um ser humano, uma pessoa em corpo humano, possa ser chamado de ser não humano? Uma pessoa desumana, por exemplo, né? Quais são os limites, né? Quais são as características desse aspecto que a gente está olhando como humano? O que é isso, né? Eu posso me sentir humano, mas eu posso também fazer a experiência de ser uma outra coisa, né? Se nós tivermos eventualmente a oportunidade de visitar, né, um hospital psiquiátrico algum dia, ou conhecer alguém que passou por uma experiência de surto, as pessoas descrevem estados em que elas não se sentiam humanas. Muitos deles, inclusive, se sentem como se fossem outros animais de fato.
Então, a própria condição humana ela é uma ilusão que a gente cria, né? É simplesmente uma expressão. E a gente usa isso, a gente, né, se apoia nisso como um rótulo, né? É um rótulo da nossa própria existência. Aí você vê, o ser humano do século XXI, ele não é o ser humano do século XX, muito menos o ser humano da Idade Média. Para cada cultura, novas demandas, o que implica que o homem, ao longo da história, ele precisa se reinventar. Se você tivesse, né, né, a oportunidade de, porventura, viajar no tempo e fosse parar na Idade Média, o seu conjunto de referenciais hoje não ia te ajudar muito. Você provavelmente seria considerado quase um alienígena pelas pessoas daquele tempo. Idem para eles se viessem para o futuro, né? O que acontece? A nossa base, o nosso conjunto de referenciais, nosso modo de interpretar a realidade, de dar sentido às coisas, é completamente diferente. Portanto, a intersubjetividade, a comunicação entre nós se torna mais difícil. Porque as premissas são outras. As memórias são outras. A cultura é outra. Mas aí eu penso, a cultura não é algo que está lá fora? A cultura não é coletivo? Onde é que está a cultura, então? Se é um certo tipo de cultura que me faz humano, humano tal como eu concebo a noção de humano, né? Se eu viajo no tempo e me comporto a partir daquela cultura, onde é que está aquela cultura que me determina? A gente está olhando para um processo que é essencialmente sutil. Isso é algo muito profundo, né? A nossa consciência é um espaço vasto, talvez absolutamente impossível de ser mapeado, né? Um conjunto de memórias, um conjunto de experiências, vão todos apoiando uma série de interpretações sobre a vida, sobre a realidade, sobre as coisas. Tudo isso é algo muito vivo, é algo que pulsa dentro de nós. Então a gente pode chamar isso também de karma, né? Você vai para a Idade Média e o seu karma vai com você. E você enxerga a vida a partir do seu karma. É uma coisa assim, né? Francisco, ajudou? Atrapalhou? Não, ajudou. Ajudou bastante. Que bom. Ficou bem claro. E só para lembrar mais um detalhe, quando você falou se fôssemos para a Idade Média, admitindo-se até que a língua portuguesa seja a língua falada nesse local aí da Idade Média, Uhum. certamente as palavras que viéssemos a pronunciar não seriam compreendidas. Sim. Porque as palavras utilizadas na época seriam um pouco ou muito diferentes daquilo que viesse. Só um exemplo. Lisboa, o nome original era Ulicípuna, e hoje é Lisboa. Uhum. Ainda tem esse problema da língua, né? Mesmo que fosse a mesma língua, ainda assim teria. É só para mostrar como é que a cultura, o falar, seria tudo diferente, realmente. Referenciais não existiriam. Referenciais completamente diferentes, completamente diferentes. Aí você Obrigado. imagina, né, a Idade Média, né? Uma época que não havia saneamento básico, né? Tal como a gente tem hoje. As pessoas muitas vezes deixavam defuntos perto de casa. Era comum você ver pessoas mortas na rua e coisas assim. Não havia esse processo cultural de higienização, né? A gente está acostumado com as cidades limpas, com as coisas de uma outra forma. Assim, era uma outra vida, era uma outra cultura. Provavelmente uma viagem no tempo nos deixaria muito escandalizados, né? O que para eles era comum, para nós era talvez fosse escabroso. Tudo
depende da coemergência. Tudo depende da base do conjunto de referenciais que a gente já está adotando para ver as coisas. Ok. Tá? Na item 2D, 12 elos. Então, é só lendo aqui, né, o que ele está dizendo. Itens 2C e 2D. Tomamos um por um e vamos reconhecendo a coemergência, forma, energia, paisagem, identidade, etc. Qual é o ponto aqui, né? Esse texto ele é uma instrução, né? Então, muito interessante que vocês, ao sair daqui, né, ou que vocês possam organizar uma agenda de prática, assim, vocês possam incluir essa prática, vocês possam olhar esses aspectos com calma, assim. Porque se você pegar, por exemplo, só o item 2D, já é uma prática muito profunda, né? Muito profunda. É você pegar cada um dos 12 elos e entender a coemergência dele, né? Significa olhar a vacuidade da roda da vida. Então, a essência da prática é essa. É você esmiuçar, é você olhar aquilo com profundidade, item por item. Você pega e começa, né? Você pode fazer tanto pelo processo de causação ascendente, quanto processo de causação descendente. Olhando item por item, né? Você vai reconhecendo a liberdade em cada um dos elos. Isso é psicologia budista. Psicologia budista não é nada além disso. É pegar a prajna e olhar a roda da vida a partir de prajna, né? E se liberando dessas estruturas kármicas, né? Porque a gente pode pensar assim, né? Os 12 elos, é próprio os três animais, a roda da vida como um todo, né? São como um conjunto de estruturantes kármicos. Então a gente começa lá de Jana Marana, aí a gente vai para Jet, Bhava, Upadana, Trishna, a gente vai fazendo ela por ela, vai dissolvendo a roda da vida, né? A gente vai desenvolvendo essa noção da realidade Vajra, olhando cada elo e se desapegando desse mecanismo, se desapegando da estrutura. Isso nos conduz à prática contínua, né, uh, da roda da vida, né, dos 12 elos, vai nos conduzindo a essa condição do desapego, né? E isso é a própria culminância de Prajna, né? Como o Buda olha, né, para a vida. O Buda ele é aquele que senta no trono do desapego absoluto. Não havendo qualquer crença na realidade independente dos objetos, não há ao que se apegar. Então, aquilo que serve de substrato, aquilo que serve de base para o apego, não existe mais. Foi completamente iluminado, né? Ele pegou e inseriu lucidez em todo o processo de compreensão da vida, né? Portanto, não há como, né, a partir desse modus operandi, a partir dessa base compreensiva, não há como surgir o apego. Dá para entender isso, gente? Ou fica muito difícil? O apego depende da sua visão de samsara. O apego depende de você estar olhando para a realidade a partir dos condicionantes kármicos. Se você recua sua mente para esse aspecto vajra, o aspecto mais secreto, não há base que sustente o apego. Portanto, não havendo apego, não havendo fixação, não há sofrimento. A gente resolveu. Então isso é um convite, né, para práticas muito profundas. Isso é uma coisa que a gente deveria fazer por um longo tempo, sem pressa. Contemplamos o aspecto vazio. Não tem aquilo dentro. Quando nós olhamos uma forma que a gente examinou,
a gente pode se dar conta que aquela forma é vazia. Ou seja, não tem o que eu estou vendo no aspecto grosseiro da forma. O aspecto grosseiro da forma não carrega em si o mesmo que eu estou vendo. Ou seja, reconhecimento do aspecto vazio, reconhecimento da não independência do objeto. Então, vocês podem fazer esse exercício, né? Vocês olham para um objeto, aí você pode, por exemplo, enumerar, né, uma série de qualidades que você vê naquele objeto. Você vai adjetivar aquele objeto, né? Aí, de repente, você olha, né? Será que essas qualidades que você está dando, atribuindo aos objetos, elas são coemergentes ou não? Elas são qualidades inerentes ao objeto? O livro detém em si mesmo essas qualidades ou ele é vazio dessas qualidades? E isso é simplesmente um modo de olhar. O reconhecimento do aspecto vazio é basicamente isso. Reconhecer que o objeto ele não tem uma existência que seja independente de você. Né? Quando você vê, quando você abre os olhos, isso já é atribuição de sentido. Nesse momento, você já está agindo, você já está imputando, né, qualidades e características ao objeto. Então, o que isso implica? Que ver é uma ação. Existe uma ação sutil dentro do ver, né, que é uma ação de construção. Isso é muito importante. Há uma ação de construção. Quando eu abro os olhos, eu estou construindo. Ainda que seja uma construção entre aspas, né? Entre muitas aspas. Uma construção passiva. Porque passivo e ativo não é uma boa forma de se referir a isso. Mas só para que a gente entenda. Não é como se eu estivesse propondo algo, né? Escolhendo algo. É uma ação que emana da própria existência. Rodrigo, quer comentar alguma coisa? Sim. Não, é só para dividir mesmo. É que eu faço a prática de contemplação desse texto já tem um tempo, né? E à medida que você vai contemplando, né? Às vezes parece um pouco difícil a gente conseguir encontrar dar sentido para essa contemplação, né? Fica um pouco difícil. Mas à medida que você vai fazendo isso de forma repetitiva, né, com as várias situações, aquilo vai ficando mais fácil para você perceber esses aspectos, por exemplo, do vazio das coisas, né? Então, a prática repetitiva, ela vai ajudando, e a mente parece que vai ficando mais consciente dessas coisas. Por exemplo, a gente vai contemplando, por exemplo, um ambiente de trabalho, né? Então, no ambiente de trabalho, quando eu chego, por exemplo, no meu trabalho, à medida que eu vou contemplando isso, essa experiência, eu começo a perceber que no meu ambiente de trabalho, por exemplo, ele me remete a uma sensação, por exemplo, de ansiedade, ou eu fico acelerado, ou é um ambiente hostil que me causa medo, ou as pessoas, enfim. Aí, com a contemplação, a gente começa a fazer esse jogo, né, essa análise, a gente começa a perceber esse peso energético, ele não está nas paredes do galpão que eu trabalho, nem nas pessoas. Onde que está isso, né? Como é que é isso? Aí você começa a ficar um pouco mais sensível em relação à bolha e ver que essas coisas,
todo o seu trabalho, as pessoas, as situações todas, elas não têm essa solidez, né? Essa solidez, ela está, na verdade, na mente que está operando daquela forma. É. Aí você vai ficando um pouquinho mais sensível. É como se você visse por um flash assim aquilo, ou percebesse aquilo. Aí você fala, caramba, é mesmo. Aí você vendo, pegando esse flash, esse insight e recorrendo a ele, né, durante as práticas, tentando ver aquilo de novo, aquilo vai ficando essa experiência vai ficando mais clara. Uhum. Daí a importância do treinamento contínuo, né? Por isso é tão importante repetir o treino. Porque essas coisas elas vão ficando mais claras e vão se tornando realmente ferramentas para que a gente possa interpretar a realidade, né? Para a gente olhar para as coisas e identificar esses aspectos, né? Mas isso depende do nosso engajamento, isso depende de fato de um treinamento contínuo, uma familiarização, né? E meditar sobre isso significa isso, né? Você familiarizar-se com esse tipo de visão. Para que você possa, diante de uma situação aparentemente concreta e adversa, ter ferramentas para poder se posicionar sua mente no outro lugar. O sofrimento e as causas de sofrimento, eles dependem essencialmente de um modo de dar nascimento à realidade. Um modo de olhar para a vida, um modo de olhar para as coisas. Daniel, isso implica em você ter conhecimento dessas estruturas mentais, desses condicionamentos, e eu ter uma observação de si mesmo muito profunda, já que o que a gente vê por lá de fora é o que a gente tem do lado de dentro, e isso tudo é muito secreto, a gente fica meio que, vou usar uma palavra, meio que órfão, né? A não ser que você tenha uma capacidade de percepção das suas estruturas mentais, hábitos, coisas desse gênero, muito sofisticadas. E isso é muito difícil, pelo menos na minha opinião. O ponto é que não é que seja difícil ou sofisticado, mas vai depender de um certo esforço. Sim. Eu diria assim, não é que seja difícil, mas você precisa meditar. E respeitar o tempo da meditação. Algumas coisas elas vão ser assimiladas de pronto, muito rápido. Você escuta e entende. É quase uma guru yoga instantânea com o mestre, né? O ensinamento. Você está no retiro, às vezes isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas elas precisam ser olhadas com calma, né? A gente precisa parar um tempo e é quase como se a gente tivesse que fazer uma certa digestão daquele ensinamento. Então, não é que aquilo seja difícil, mas que algumas coisas vão exigir de nós um esforço maior. Então, a gente precisa olhar para aquilo. Nada resiste à familiarização. Uma das grandes qualidades da consciência é que ela é conhecedora do mundo, né? A consciência é aquilo que conhece. Portanto, o que você precisa, em realidade, é direcionar o seu esforço de modo correto, de tal maneira que as meditações elas possam, né, gerar os efeitos. E com isso eu digo assim, o processo analítico é olhar e interpretar a vida à luz dos ensinamentos, né? E repetidas vezes, né, acumular esse olhar, né, habitar essa zona de sabedoria de tal modo que você se torna isso. Certo. É como o Rodrigo falou, é observar os seus hábitos, como você percebe as coisas, principalmente isso, como você percebe as coisas. Uhum.
e identificar que pode ser diferente. Você que está dando significado. Isso exige esforço. Já que é secreto, tem que ter esforço. Exatamente. É bem por aí. Bem por aí. Então, não é que seja difícil, mas é que vai exigir algo. E assim, cada um de nós vai ter o próprio tempo de compreender as coisas, né? Tudo vai depender do quanto a gente está disposto, né, a fazer a prática. Quanto a gente está disposto a investir energia nisso. Uma das parâmetros é a energia constante, né? Mesmo diante de certos obstáculos, eu sigo na prática, né? Tá difícil, mas eu sigo. Alguma hora aquilo vai se abrir. Então, determinação é muito importante. Não no sentido heróico de gerar uma identidade, tipo, a qualquer custo eu preciso fazer isso. Mas assim, no sentido de realmente se disponibilizar para uma continuidade. Assim, entender que não, muitas vezes a coisa não é a curto prazo, assim. A gente precisa ter paciência e insistir, né? Olhar e repetir o olhar e repetir o olhar, até que alguma hora aquilo fica mais fácil, né? É que nem aprender a cozinhar, assim. Quando você vai começar a cozinhar, você se atrapalha todo. Aí, com o tempo, você vai pegando prática, daqui a pouco você vai melhorando. Daqui a pouco você cozinha de olho fechado. Assim, a lógica é a mesma, assim. Assim, pouco esforço, pouco resultado. Isso depende do quanto a gente se dispõe a praticar de fato. E não é difícil, né? Ainda que você pegue uma receita super sofisticada, é isso, né? Se você se dispõe a fazer aquilo, ainda que o grau de sofisticação seja grande, né? Se você se dispõe a fazer o esforço necessário, você vai conseguir. Com o cuidado necessário, com a atenção necessária. Aí aquilo se torna possível, né? Então, gente, a gente a princípio foi até o item 4. Eu acho que a gente pode deixar o item 4 para a semana que vem. E aí a gente pode se dedicar, né, a olhar e repetir a prática dos itens anteriores. O aspecto vazio ele é muito interessante da gente olhar assim. E mais adiante a gente vai perceber aspecto vazio e luminoso como interdependência. Eles são interdependentes um do outro. A gente pode passar, por exemplo, a semana identificando os aspectos vazios, o aspecto vazio dos objetos. Esse é um bom exercício. A gente vai entender que as qualidades e características que eu vejo não são algo que pertence ao objeto. É como se houvesse uma negação. Ainda que mais a gente vá remediar isso com aspecto luminoso, mas a gente pode fazer esse exercício, que é interessante. É como se fosse uma desconstrução do objeto. Então é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Algum comentário também sobre prática ou dúvida de prática? Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu quero, mas com a ajuda do André. André tá aí? Tem 2 Andrés. Ih, meu Deus. Qual o André? André que fez a prática de acolhimento na última quarta-feira. Então sou eu mesmo. Tudo bem, é Bela. Oi, Bela, tudo bem? Super me ajudou lá, brigadão, Bela. Então, mas eu acabei que fiquei com dúvida também um pouco, porque eu compreendia a roda da vida de uma maneira diferente do que você falou. Aí acabou que, assim, eu fiquei um pouco confusa sobre os reinos, assim. Que a gente falou lá sobre, explicando, assim, basicamente para quem estava de primeira vez lá,
que foi muito superficial, assim, que a gente falou, mas foi, assim, reino animal. Aí falou, assim, do nascimento como animais, reino dos infernos, do nascimento das emoções perturbadoras, etc. Acabou que, assim, eu fiquei um pouco confusa sobre como explicar a roda da vida de maneira simples para quem nunca viu nada. É, eu acho que a roda da vida não é exatamente um bom ensinamento para quem está chegando, assim, quando a gente olhar com mais profundidade. Uhum. Eu acho que você pode falar mais das emoções. Uhum. Olhar, falar, apresentar a roda da vida a partir das emoções. Sim. Nossa dificuldade de lidar, enfim, com orgulho, inveja, desejo, apego, mostrar para a pessoa que nós muitas vezes não temos ferramentas adequadas para lidar com essas emoções, nós somos tomados, né, por Uhum. acesso de responsividade a partir das emoções. Falar um pouco sobre o sofrimento, né, sobre como nós estamos vivendo meio que reféns, né, de certos tipos de padrões, tanto emocionais como no nível de outras inteligências também. Perfeito. Eu acho que é um modo mais acessível para as pessoas, né? Uhum. Tá. Usa essa linguagem mais emocional, assim. A gente fala um pouco também do sofrimento, das causas do sofrimento, a gente fala também da possibilidade de superação do sofrimento. Ele falou da metabábula. Exatamente. Tá. Então tá, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Ou concluímos? Então é isso. Aí semana que vem a gente segue. Eu vou sugerir que cada um, né, na sua própria casa, faça a dedicação de méritos. Uhum. E aí semana que vem a gente continua do item 4. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Daniel. Então, beleza. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Boa noite a Daniel. todos. Bom descanso, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau.